Nós sabemos que Irineu foi o seu mais expressivo representante da escola da Ásia Menor, que combinou o zelo de evangelista com a habilidade de escritor consumado. Nos últimos anos da sua vida, mudou-se para a França, onde chegou a ser bispo e por volta do ano de 200 morreu como mártir. A escola do norte da África estava também estabelecida na cidade de Cartago. Mediante um elevado número de escritores e teólogos competentes, fez mais do que as outras em favor do cristianismo, no sentido de dar forma ao pensamento teológico da Europa. Os dois nomes de maior expressão que passaram por essa escola foram as do brilhante e fervoroso Tertuliano, que viveu dos anos 160 a 220, e o do mais conservador, porém hábil e competente bispo Cipriano, o qual morreu como mártir na perseguição de Décio no ano de 258. Então, os escritos desses eruditos cristãos, e bem assim os de muitos outros que com eles trabalharam e por eles foram inspirados, serviram de inestimável fonte de informações originais acerca da igreja. Sua vida, suas doutrinas e suas relações com o mundo pagão que a cercava durante os séculos de perseguição. Agora nós vamos ver o aparecimento das seitas e heresias. Juntamente com o desenvolvimento da doutrina teológica, desenvolviam-se também as seitas, ou como lhes chamava as heresias na igreja cristã. Enquanto a igreja era judaica em virtude dos seus membros, e até mesmo depois, quando era orientada por homens do tipo judeu como Pedro e até mesmo Paulo, havia apenas uma leve tendência para o pensamento abstrato e especulativo. Nós vamos ver que nessa época começaram a surgir os gnósticos, né, eles não eram fáceis de definir por serem demasiado variadas as suas doutrinas, que diferiam de lugar para lugar nos diversos períodos. Eles surgiram na Ásia Menor, foco de ideias fantásticas, e era como de um enxerto do cristianismo no paganismo, né? Eles criam que do Deus Supremo emanava um grande número de divindades inferiores, algumas benéficas e outras malignas, e assim por diante. Coisas terríveis eles ensinavam, e os gnósticos eles progrediram durante todo o segundo século, cessando suas atividades com o término do século. Aí vem também os ebionitas, que eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. Veio também os maniqueus, de origem persa, foram chamados por esse nome em razão de seu fundador ter o nome de Mani, o qual foi morto no ano de 276 por ordem do governo persa. Nós vimos que os maniqueus foram perseguidos tanto por imperadores pagãos, como também pelos cristãos. Agostinho, o maior teólogo da igreja, era maniqueu antes de se converter. Os montanistas, assim chamado por causa de seu fundador se chamar Montano, quase não podem ser incluídos entre as seitas hereges, apesar dos seus ensinos haverem sido condenados pela igreja. Aí nós vamos ver que várias dessas seitas consideradas como heresias, a dificuldade em compreendê-las ou julgá-las está no fato de que, com exceção dos montanistas e até mesmo estes, até certo ponto, seus escritos desapareceram. Vamos agora procurar descobrir a condição da igreja durante os séculos de perseguição, especialmente no término, no ano de 313. Um dos feitos produzidos pelas provações por que passaram os cristãos desse período foi uma igreja purificada. As perseguições conservaram afastado todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade. Os fracos e os de cristão dobre abandonavam a igreja. Somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte se tornavam publicamente seguidores de Cristo. A perseguição cirandou a igreja, separando o quê? O trigo do joio. Nós vamos ver que a igreja multiplicava-se, e apesar das perseguições, ou talvez por causa delas, a igreja crescia com rapidez assombrosa.
o número de membros da igreja e seus aderentes chegaram a vários milhões sob o domínio de Roma. Uma prova das mais evidentes desse fato foi a descoberta nas catatumbas de Roma, túneis subterrâneos de vasta extensão que durante 2 séculos foram os lugares de refúgio e reunião, de cemitério dos cristãos. As sepulturas dos cristãos nas catatumbas, segundo demonstram as inscrições e símbolos sobre elas, conforme cálculo de alguns, sobem a milhões. Acrescente-se a esses milhões muitos outros que não foram sepultados nas catatumbas. E veja-se então que quão elevado deve ter sido o número de cristãos em todo o Império Romano, né? Vamos ver agora o terceiro período geral. Nós vamos ver que depois do edito de Constantino, no ano de 313, até a queda de Roma, em 476, a vitória do cristianismo. No período que agora vamos tratar, o fato mais notável e também mais influente, tanto para o bem como para o mal, foi a vitória do cristianismo. No ano de 305, quando Diocleciano abdicou o trono imperial, a religião cristã era terminantemente proibida e aqueles que a professassem eram castigados com tortura e morte. Contra o cristianismo estavam todos os poderes do Estado. Entretanto, menos de 80 anos depois, em 380, o cristianismo foi reconhecido como uma religião oficial do Império Romano. E o imperador cristão exercia a autoridade suprema, cercado de uma corte formada de cristãos professos. Dessa forma, passaram os cristãos de um momento para o outro, de anfiteatro romano, onde tinham de enfrentar os leões, a ocupar lugares de honra junto ao trono que governava o mundo. Então, houve vamos falar assim, de um extremo até o outro, né? Agora mudou tudo. Aí nós vimos a história de Constantino, né? Que ele teve aquela visão que com o sinal da cruz ele iria vencer aquela guerra, e Deus deu a vitória para ele, e ele passou a ser um cristão, né? O caráter de Constantino, por mais que aqui é interessante que a história de Constantino, a vitória entre Constantino e Maxêncio pertenceu ao primeiro, sendo que Maxêncio morreu afogado no rio Tigre. E pouco depois, em 313, Constantino promulgou o famoso edito de tolerância, que oficialmente terminou com as perseguições. E somente no ano de 323 foi que Constantino alcançou o posto supremo de imperador. E o cristianismo foi então favorecido. O caráter de Constantino não era perfeito. Apesar de ser considerado justo de um modo geral, contudo, ocasionalmente ele era cruel e tirano. Dizia-se que a realidade do seu cristianismo era melhor do que a sua qualidade. Ele retardou o ato de seu batismo até as vésperas da morte, julgando que o ato do batismo lavava todos os pecados cometidos anteriormente. Ideia que prevalecia entre os cristãos daquela época. Se Constantino não foi um grande cristão, foi sem dúvida um grande político, pois teve a ideia de unir-se ao movimento que dominava o futuro do seu império. Da repentina mudança de relações entre o império e a igreja, surgiram resultados de alcance mundial, alguns úteis, né, e outros danosos, tanto para a igreja como para o Estado. É fácil de verificar em que sentido a nova atitude do governo beneficiou a causa do cristianismo. Cessaram, como já dissemos, todas as perseguições para sempre. Durante 200 anos antes, em nenhum momento os cristãos estiveram livres de perigo, acusações e morte. Entretanto, desde a publicação do edito de Constantino em 313 até o término do império, a espada foi não somente embanhada, mas foi enterrada. Os templos das igrejas foram restaurados e novamente abertos em toda parte. No período apostólico, celebravam-se reuniões em casas particulares e em salões alugados. Mais tarde, nos períodos em que cessavam as perseguições, construíram-se templos para as igrejas.
Na última perseguição durante o tempo de Diocleciano, alguns desses templos foram destruídos e outros confiscados pelas autoridades. Todos os templos que ainda existiam quando Constantino subiu ao poder foram restaurados, e aqueles que tinham sido destruídos foram pagos pelas cidades em que estavam. Então, o próprio Constantino deu exemplo, mandando construir templos em Jerusalém, em Belém e na nova capital, Constantinopla. Durante 2 gerações após, começaram a aparecer o quê? As imagens nas igrejas. Os cristãos primitivos tinham horror a tudo que pudesse conduzir à idolatria. Nessa época, a adoração pagã ainda ela era tolerada, porém haviam cessado os sacrifícios oficiais. O fato significativo de uma mudança tão rápida e tão radical em costumes que estavam intimamente ligados a todas as manifestações cívicas e sociais prova que os costumes pagãos eram então mera formalidade e não expressavam a crença das pessoas inteligentes. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. Esses fatos sucediam principalmente nas cidades, enquanto nos pequenos lugares a crença e a adoração pagãs perduravam durante gerações. A palavra pagão originalmente significava morador do campo. Mais tarde, porém, passou a significar uma idolatria que não pratica a verdadeira adoração. Nós vimos que o clero foram concedidos muitos privilégios, nem sempre dados pela lei do império, mas por costume, que pouco depois se transformava em lei. Os deveres cívicos obrigatórios para todos os cidadãos não se exigiam dos clérigos, estavam isentos do pagamento de impostos. As causas em que estivessem envolvidos os clérigos eram julgadas por cortes eclesiásticas e não civis. Os ministros da igreja formavam uma classe privilegiada acima da lei do país. Tudo isso foi também um bem imediato que se transformou em prejuízo, tanto para o Estado como para a igreja. Olha o perigo, né? O primeiro dia da semana, domingo, foi proclamado como dia de descanso e adoração, e a observância em breve se generalizou em todo o império. No ano de 321, Constantino proibiu o funcionamento das cortes e tribunais aos domingos, exceto em se tratando de libertar os escravos. Os soldados estavam isentos de exercícios militares aos domingos, mas os jogos públicos continuaram a realizar-se aos domingos, o que o tornava mais um feriado do que um dia santo. Como se vê do reconhecimento do cristianismo como religião preferida, surgiram alguns bons resultados, tanto para o povo como para a igreja. O espírito da nova religião foi incutido em muitas ordens decretadas por Constantino e seus sucessores. A crucificação ela foi abolida. Note-se que a crucificação era uma forma comum de castigo para os criminosos, exceto para os cidadãos romanos. Os únicos que tinham direito a ser decapitados se fossem condenados à morte. Porém, a cruz, emblema sagrado para os cristãos, foi adotada por Constantino como distintivo de seu exército e foi proibida como instrumento de morte. Nós vamos ver que aqui o infanticídio foi reprimido. Eu achei tão interessante essa parte. Na história de Roma, as suas províncias, era fato comum que qualquer criança que não fosse do agrado do pai podia ser asfixiada ou abandonada para que morresse. Algumas pessoas dedicavam-se a recolher essas crianças abandonadas, criavam-nas e depois vendiam-nas como escravos. A influência do cristianismo imprimiu um sentido sagrado à vida humana, até mesmo a das crianças, e fez com que o infanticídio fosse banido do império. Através de toda a história da República e do Império Romano, antes que o cristianismo chegasse a dominar, mais da metade da população era escrava, sem nenhuma proteção legal. Qualquer senhor podia matar os escravos que possuía, se o desejasse.
Durante o domínio de um dos primeiros imperadores, um rico cidadão romano foi assassinado por um de seus escravos. Segundo a lei, como castigo, todos os 300 escravos daquele cidadão foram mortos, sem levar-se em consideração o sexo, a idade, a culpa ou a inocência. Entretanto, a influência do cristianismo tornou mais humano o tratamento dado aos escravos. Foram-lhe outorgados direitos legais que antes não possuíam. Podiam, de acordo com a lei, acusar o seu amo de tratamento cruel, e a emancipação foi assim sancionada e fomentada. Dessa forma, as condições dos escravos foram melhoradas e a escravidão foi gradativamente abolida. Então, as lutas de gladiadores foram proibidas. Essa lei foi posta em vigor na nova capital de Constantino, onde o hipódromo jamais foi contaminado por homens que se matassem uns aos outros para prazer dos seus espectadores. Contudo, os combates ainda continuaram no anfiteatro romano até o ano de 404, quando o monge Telêmaco invadiu a arena e tentou apartar os gladiadores. O monge foi assassinado, porém, desde então cessou a matança de homens para prazer dos espectadores. Apesar de os triunfos do cristianismo haverem proporcionado boas coisas ao povo, contudo, a sua aliança com o Estado inevitavelmente devia trazer, como de fato trouxe, maus resultados para a igreja. Se o término da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo como religião do Estado foi, não há dúvida, uma maldição. Todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos, tanto os bons como os maus, os que buscavam a Deus e os hipócritas buscando vantagens. Todos se apressavam em ingressar na comunhão. Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos, todos desejavam postos na igreja, para assim obter influência social e política. O nível moral do cristianismo no poder era muito mais baixo do que aquele que distinguia os cristãos nos tempos da perseguição. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, é certo, porém menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Os costumes e as cerimônias do paganismo foram pouco a pouco infiltrando-se nos cultos de adoração. Algumas das antigas festas pagãs foram aceitas na igreja com nomes diferentes. Cerca do ano de 405, as imagens dos santos e mártires começaram a aparecer nos templos, como objetos de reverência, adoração e culto. A adoração à Virgem Maria substituiu a adoração a Vênus e a Diana. A ceia do Senhor tornou-se um sacrifício em lugar de uma recordação da morte do Senhor. O ancião evoluiu de pregador a sacerdote. Como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se vê os ideais do cristianismo transformando o mundo. O que se vê é o mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho e pela arrogância dos seus membros. Havia, certo, alguns cristãos do espírito puro, como Mônica, a mãe de Agostinho, e bem assim havia ministros fiéis como Jerônimo e João Crisóstomo. Entretanto, a onda de mundanismo avançou e venceu a muitos que se diziam discípulos do humilde Senhor. Se tivesse sido permitido ao cristianismo desenvolver-se normalmente, sem o controle do Estado, e se o Estado se tivesse mantido livre da ditadura da igreja, tanto um quanto o outro teriam sido mais felizes. Porém, a igreja e o Estado tornaram-se uma só entidade quando o cristianismo foi adotado como religião do império. E dessa união natural surgiram males sem conta nas províncias orientais e ocidentais.
No Oriente, o Estado dominava de tal modo a igreja que essa perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, como veremos adiante, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular e o resultado não foi o cristianismo, e sim o estabelecimento de uma hierarquia mais ou menos corrompida que dominava as nações da Europa, fazendo da igreja uma máquina política.